Mas vamos ler, irmãos, em Atos 26, apenas o verso 27 até o verso 29, tá bom? Atos 26, do 27 a 29, diz assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Santo, nós queremos agradecer o teu nome, porque estamos em tua casa com os nossos familiares, com a nossa família, como representantes de família. Nós queremos agradecer o teu nome, o privilégio de te adorar em espírito e em verdade, de cantar louvores ao teu nome, de meditar em tua palavra, de ouvir a tua voz, de entender, ó Deus, a tua vontade para cada um de nós. Queremos, ó Deus, que a tua palavra penetre em nossos ouvidos, penetre no nosso conhecimento, para que sejamos edificados e as nossas crianças continuem aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Abençoa, ó Deus, as professoras, aquelas que vão transmitir a tua palavra, que elas sejam usadas pelo teu divino Espírito na iluminação, para que as crianças também aprendam e ouçam, mas também que elas guardem a tua palavra no coração. Fica conosco e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, as crianças vão para a sala, mas permita a Bíblia aberta em Atos capítulo 26. Irmãos, nós temos algumas coisas acontecendo em nossos dias, que não é de nossos dias, porque é desde que o mundo é mundo, mas as coisas vêm crescendo, né, do decorrer da história. Se você olha a história da queda de Adão e Eva, logo em seguida você vai ter um filho de Sete, Enos, em Gênesis 4, verso 26, diz que de Enos nasce Enos, e daí se começa a invocar o Senhor, né, publicamente. Ou seja, você começa com Enos uma adoração ao Deus verdadeiro, único e absoluto. Você logo dá um pulo para a história de Noé, e você descobre que toda a geração tinha se corrompido, de tal forma que o Espírito de Deus já não mais habitava no homem para sempre. Pelo contrário, agora vem só em Cristo. Mas Noé é chamado com uma responsabilidade de fazer uma arca, um homem de fé. E você vai descobrir que logo que Noé desce, que as águas baixam, Noé vai fazer um altar e ele vai adorar o Senhor. Depois Abraão é chamado como um homem que é chamado para manifestar o nome de Deus entre várias regiões que vai passando. E a grande expressão é ser tu uma bênção. Mais tarde você descobre que o Adão, entre os filhos de Et, é chamado de príncipe de Deus entre eles. E aí você vai continuando a história, daí você vai encontrar o Isaac, depois o Jacó, depois os 12, a tribo de Israel, vai para o Egito, sai do Egito, com a poder de libertação, Deus agindo sempre na vida deles. Eles uma boa parte abandonam o Senhor, mas depois é restaurado com Esdras, Neemias, Zorobabel. Esquece o Senhor, vem a ideia do Cristo, Gálatas 4:4, Cristo chega, então a igreja, ou os homens e mulheres de fé, elas continuam. Tanto é que quando você chega em Hebreus capítulo 11, você descobre que a coisa começa lá na criação, e eles vêm passando até chegar em nós, que são os homens e mulheres dos quais o mundo não é digno e nunca foi digno. Então a igreja cristã de hoje, alguns tentam discutir que dia a igreja foi criada, quando a igreja foi organizada. Há pessoas que discutem para dizer, a nossa igreja foi criada em tal época. A outra diz, não, a nossa foi criada em tal época. Então alguns dizem, a nossa vem de tal tempo, com um homem fulano de tal, Beltrano. Mas na verdade o cristianismo é uma igreja que nasce em Gênesis 3,15, porque a Bíblia diz que do descendente da mulher, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e o mal
ou a serpente lhe feriu o calcanhar. De lá até hoje é uma história de fé, de ousadia, determinação, de coragem, que o cristianismo não é uma adesão a uma religião, é um ato de conversão, mas nós simplesmente damos continuidade à história de Enos, a história de Noé, a história de Abraão, a história de Isaac, a história dos homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor. E aí chega no colégio apostólico, Cristo deixa alguns apóstolos medrosos, e logo que ele ressuscita, encontra lá eles trancados numa casa. Logo em seguida você encontra eles dispostos a morrerem por causa de Cristo. Atos 4,12 vai dizer que Pedro vai dizer: olha, não há um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então dali se começa uma convicção que enfrenta o império. Eles não desistem. E aí hoje nós temos muitos que aderiram ao cristianismo, mas não são cristãos, mas aderiram uma religiosidade ou uma religião por convicção. Diz: não, eu me fiz cristão. Nós temos aqui um rei que disse para Paulo: olha, por pouco não me fizeste cristão. Mas o cristianismo, a religião cristã, ela não é por adesão, ela é por conversão. E essa história começa no verso 25 do capítulo 25, quando diz que há um aglomerado de gente importante, a rei, a pessoas que vão esperar Paulo. Olha o que diz o verso 23, na verdade, do capítulo 25, verso 23. De fato, no dia seguinte, vindo o rei Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade. E Paulo então foi trazido. Então eles estão diante de um tribunal, e eles disseram: olha, Paulo poderia ser solto se não tivesse apelado, mas agora o rei quer encaminhar Paulo para Roma. Mas ele disse: eu não tenho aqui tanto argumento, é preciso ouvir Paulo. E aí Paulo é chamado nesse tribunal, e aí Paulo, o rei Agripa, diz: é permitido falar. Então Paulo começa dizendo da infância e da adolescência, da juventude dele. Ele disse: eu era jovem, os romanos me conhecem, todos aqui os judeus também me conhecem, o rei Agripa me conhece. Ele disse: eu era fariseu, eu era radical, eu me destacava nesta religião. E Paulo de repente dizendo: eu persegui os cristãos, eu recebi carta e dava o meu voto para matar cristãos, e até para fazer alguns blasfemarem. Está aí no verso de número 11, no capítulo 25, fazendo até alguns blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas eu perseguia. E então lá, quando você volta para Atos 9, você vai descobrir que Paulo leva uma carta para matar cristão, perseguir cristão, trazer cristão preso. E aí Paulo tem um encontro com Cristo, e aí Paulo vai dizendo isso aqui. E Paulo então é convertido e é preso no final da sua terceira viagem missionária. E aí na verdade eles acham que vão silenciar Paulo. Começa então uma quarta grande viagem missionária em direção a Roma, porque você chega no final de Atos e descobre que Paulo está em sua casa, alugado com o seu próprio dinheiro. Mas toda a viagem, Paulo está no comando. Paulo entra como um dos mais presos para o navio, e é colocado como o mais liberto, o mais livre, porque ele é que começa a dar ordem, começa a orientar como sair daquela situação. Paulo chegou a dizer: gente, era preciso que vocês tivessem me ouvido e ficado no porto, mas já que saíram, então vamos em frente. E aí Paulo vai organizando aquela jornada em direção a Roma. Mas eu quero pensar nesse final aqui de discurso de Paulo em sua defesa, que ele vai parar no verso, está concluindo o seu sermão, está concluindo a sua defesa. E então esse Festo para tudo, o rei para tudo, e vai dizer: Paulo, você está louco, por pouco não me fazes cristão. E aí Paulo vai dizer: não por pouco, nem por muito, mas seria bom se todos se tornassem cristãos, tal qual eu sou, exceto estas cadeias. Então vamos pensar no tema sobre o cristianismo, que o cristianismo não tem salvação sem Cristo.
Hoje é uma religiosidade intitulada de cristianismo, que não é cristianismo, porque não pode haver cristianismo sem Cristo, mas dar-se o nome de comunidade, de grupo, de ajuntamento. Mas primeiro, não há salvação porque não tem Cristo como pilar base da sua fé, apenas se adere a um movimento. No livro de Atos, os cristãos são chamados, primeiro é apóstolo, depois eles são, em Antioquia, são chamados de cristãos, depois são chamados também de nazarenos, e eles vão então transformando o mundo da sua época, ao ponto da Bíblia dizer que enquanto isso, eles contavam com a simpatia de todos, e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Não é membresia de comunidade, não é ajuntamento, não é fazendo tudo para que se tenha um movimento em nome de Cristo, mas não com Cristo no coração, porque o que faz o cristianismo é a fé no Cristo, e o Cristo recebe, e o restaura, e o perdoa. Então sem Cristo não há salvação. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16, e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o Cristo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas há movimentos em nome de Cristo, que no final os seus seguidores irão para o inferno. Mateus 7, a partir do verso 22, diz que no dia do julgamento, pessoas vão dizer para Cristo: Senhor, em teu nome, então eram cristãos de nomes, cristãos nominais, o nominal, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós temos prodígios, e em teu nome nós profetizamos. E a Bíblia diz que Cristo vai dizer: mas eu nunca vos conheci. Então eu acredito que em nossos dias há muitos religiosos intitulados de cristãos, que no final irão todos para o inferno. E você também fica esperto que está me ouvindo hoje. Se o Cristo não for a razão pela qual você veio, ou pela qual você veio adorá-lo, então repense o seu cristianismo, porque sem Cristo não há salvação. Mas tem uma segunda coisa: sem os efeitos da cruz não há perdão. João capítulo 1, verso 29 e o verso 30, diz que João olha para Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coríntios, Paulo vai dizer: olha, por preço fostes comprados, por isso não sois de vós mesmos. Então, além do Cristo ser o centro da nossa vida cristã, os efeitos da cruz, a cruz vazia, é a essência também da nossa fé, porque nós olhamos para a cruz e nós cantamos que o Cristo morreu, que o Cristo venceu, e por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo. Mas tem gente abandonando os efeitos da cruz, que faz o velho nascer de novo, que perdoa, que restaura, que o sangue foi a moeda dada para nos comprar das garras de Satanás, diz a Bíblia, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas há esse cristianismo adulterado, misturado, diluído com tantas coisas, e aí nós temos grandes movimentos em nome de Cristo, mas o Cristo não é central, e a cruz não é central, e aí você tem um problema, porque você tem uma religião, mas não os efeitos de um amor de Deus, que a Bíblia diz que tinha amor antes de que houvesse mundo, e aí envia o Cristo para morrer no seu lugar, e ele ressuscita para você ressuscitar, e a cruz foi o palco ou o preço da onde ele pagou tudo isso. E aí ele pode dizer: vinde então os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, então aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Se você, como cristão, amanhã você olha em sua volta e descobre que você vai encontrar e vai ver um monte de pessoas, muitas pessoas, literalmente desenfreadas, sem direção, e buscando um sentido para a vida em qualquer coisa.
em qualquer coisa. E esse sentido tem sido nas coisas mais absurdas possíveis, que é indigno de ser citado. Como que a nossa juventude, mas até os adultos, vão se perdendo para encontrar algum sentido na vida, e para isso eles se tornam às vezes desfigurados, para achar uma razão para existir. E a Bíblia diz: olha, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então ser cristão é ser endeusado, ser cristão é ser habitado pelo Espírito Santo, ser cristão é porque foi convencido do pecado, do juízo e da justiça pelo Espírito Santo. Ser cristão é ter convicção de ser sal da terra e luz do mundo. Ser cristão é ter a convicção de que foi chamado para ser embaixador de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, do 18 até o verso 3 do capítulo 6. E ainda ser cristão é ter a convicção de que recebeu esse ministério de Deus para ser não só embaixador, mas ele disse: você tem o ministério da reconciliação, como se Deus por nosso intermédio estivesse reconciliando o mundo consigo mesmo. Aí diz: em nome de Cristo, pois, que vos reconcilieis com Deus. Leia 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 até o verso 3 desse capítulo 6. Você é embaixador, você tem o ministério da reconciliação, chama as pessoas para se reconciliarem com Deus. Isto é cristianismo. Ser cristão é Cristo. Ser cristão é o efeito da cruz. Sem o Cristo e sem a cruz, não se entra no céu. Pode-se pensar e dizer que é extremamente religioso, terrivelmente cristão, mas no final, primeiro, que todos vão morrer. Vai chegar um dia de entrar no céu e não entra vivo, a não ser o Enoque lá e o Elias foram transladados. Mas eu acho que antes de chegar lá, mudou para o corpo espiritual, senão não tinha como entrar, porque corpo e sangue não herda lá em cima. Então a gente tem que passar por esse processo, né, para entrar no céu. E todos vamos ter que chegar lá. Estamos aí com a sequência de ficha, e de repente chama 10 é a sua. A do pastor deve ser mais ou menos 1 bilhão, não é, sei lá, porque como sacerdote tem que ficar por último. Mas o que acontece? Já que vai ter que ir, e você é chamado por Deus para uma religião, então pense que o Cristo é a essência da sua religião. Os efeitos da cruz é que te faz adorá-lo em espírito e em verdade, porque sem o Cristo e sem a cruz não existe céu, não tem como. De forma bem clara, Cristo deixa isso claro em João 3, na história com Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, é preciso você nascer de novo. Em João 4, quando ele fala com a mulher samaritana, é a mesma ideia. É preciso que se nasça de novo e beba de uma água da qual você nunca mais vai precisar beber de novo. É a água que vem do coração de Deus para o nosso coração, que vem da eternidade para o nosso tempo presente e nos faz, mesmo velhos, nascer de novo. E aí ter a certeza que fomos comprados pelo sangue de Cristo. O cristianismo que nós temos visto hoje, irmãos, uma boa parte não tem nada a ver com a Bíblia, muito menos com o Cordeiro de Deus, porque não há novo nascimento, não há transformação, porque não há o sentimento de ser comprado, não há a ideia e a bíblica de ser selado com o Espírito da promessa, como está lá em Efésios 13, e dizem: quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O cristão é selado com o Espírito da promessa, e ele diz: até o dia do seu resgate, ou seja, não tem erro. Vem a quarta-feira e não dá continuidade a essa história, continuidade a esse estudo. Você está selado com o Espírito Santo da promessa. Não existe esse desespero de uma religião cristã em que os crentes têm pânico porque têm medo de perder a salvação. Eu nunca tive medo de perder minha salvação, nem tenho, jamais terei, porque Cristo morreu por mim, porque Cristo me comprou, porque os efeitos da cruz estão no meu coração. Foi o Espírito Santo que colocou, o Espírito Santo me selou e ainda me fez herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. A possibilidade de alguém perder a salvação é só se Cristo perder tudo que ele ganhou. Como ele não perde, Deus vai e me coloca como co-herdeiro com ele. Isso faz nos crescer em santidade progressiva, em direção à glorificação, que vai acontecer de um jeito ou de outro, porque para Deus, a Bíblia diz que Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos santificou e Ele nos glorificou. Bota todos os verbos no passado.
Então, ser cristão é ter paz com Deus. Ser cristão é ter segurança em Deus. Ser cristão não é criar modismo, não é criar religião ou religiosidade. Ser cristão é depender do Deus que me amou, que enviou Jesus Cristo. Ele morreu por mim, Ele me comprou, Ele me selou, e sem isso não há céu, não tem outro jeito. Que Deus nos abençoe, nos sustente em graça, para que a gente continue nesse cristianismo, que tem o Cristo como essência, que tem a cruz como os efeitos desse Cristo, e sem eles não tem como entrar no céu. Pode ser o mais religioso de todas as épocas, mesmo assim não entrará no céu. E cristianismo é alguém que nos comprou para o céu. Não é só para ter bens e conquistas aqui e agora, mas é em direção ao céu que a igreja marcha triunfalmente. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos dar graça ao Teu nome, porque a Tua palavra é um desafio, como foi com Félix, como foi com Festo, como é Paulo, Deus, assumindo a sua defesa diante das autoridades, não se curvando diante das lutas e provações e cadeias, mas se apresenta, ó Deus, como mensageiro de Cristo, mensageiro da cruz, convicção da ressurreição, convicção, ó Deus, de que só há salvação em Cristo, e que, ó Deus, a igreja, nós contemporâneos agora, que a igreja permaneça, ó Deus, com a mensagem que vem do Cristo, que vem da cruz, para garantir o céu, para garantir a eternidade. Que a igreja não se curve diante das tentações e diante das, ó Deus, propostas mundanas de um cristianismo inventado ou criado que não salva, que não aponta o caminho do céu, que não aponta nem mesmo o caminho do inferno, que só vão descobrir, ó Deus, no final de tudo. Mas que nós, como igreja bendita do Senhor, família bendita do Senhor, possamos prosseguir firmes e inabaláveis no Senhor. Ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a bênção de Cristo, Teu Filho, nosso Salvador e Senhor, e a paz do Teu Santo Espírito, permaneça conosco, com o Teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.